ressaltou que a Conmebol não foi chamada para discutir a mudança, mas que está à disposição. A UEFA também já havia se manifestado contra a ideia. Uma das desenvolvedoras da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 disse que a dose de reforço pode ser desnecessária para muitas pessoas. Segundo a cientista Sarah Gilbert, que é professora da Universidade de Oxford, o imunizante da vacina continua. A imunidade da vacina continua alta, inclusive contra a variante Delta. Ela comentou ainda que o padrão de 2 aplicações oferece proteção a longo prazo para a maioria dos cidadãos. No horário de Brasília, 4h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Vale do Paraíba, ZYK 661, AM 750 kHz, São José dos Campos, São Paulo. 4h05. CBN, Parada dos Esportes. Apresentação: Vieira Júnior. É comigo, São José, alô ouvinte da Rádio CBN Vale, muito boa tarde. Está começando mais uma edição do Parada dos Esportes. CBN, Parada dos Esportes. O Parada dos Esportes está chegando nesta sexta-feira, 10 de setembro de 2021. Sextou em todo o globo terrestre, hein? Que beleza! Um calor pra cada, não tem sol, mas tá abafado, é até pior do que sol. Tá muito quente, tá muito abafado. E está chegando o Parada dos Esportes para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e, claro, a você espalhado pelo Brasil e pelo mundo, por que não? Através da internet, em áudio no www.cbnvale.com.br e com áudio e imagens através do facebook.com/cbnvale. E por falar em internet, acesse, curta, compartilhe as redes sociais do Parada. Estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. O Parada dos Esportes, ano 57. Uma criação, uma idealização do nosso querido amado mestre Alberto Simões. Você, ouvinte, é a nossa meta. Pensando em você, procuramos fazer o melhor. O Parada dos Esportes começando aqui na Rádio CBN, a rádio que toca notícia e sempre tocando de primeira com a equipe Parada dos Esportes. Daqui a pouco tem comentário, tem opinião dele, o eclético Antônio Carmo. Daqui a pouco, de volta ao quadro Por Onde Anda aqui no Parada, hoje conversando com o zagueiro Barão, aquele que jogou aqui no São José, temporada 2019, foi destaque daquela equipe que disputou a Bezinha em 2019. Daqui a pouco, Daniele Esperon em dose dupla, primeiro falando sobre a seleção brasileira, que em Recife venceu o Peru por 2-0. O Neymar deu declarações fortes aí contra a imprensa, que todo mundo pega no pé dele, aquela coisa toda. Tem também a Daniele Esperon falando sobre a liberação de público em jogos em Belo Horizonte, hein? Isso aí vai acontecer para todo o resto do país. E claro, teremos a presença do Valtencir Vicente, atualizando as informações dos clubes da nossa região. Ontem teve vários jogos pelo Sub-20, pelo futebol feminino. O Valtencir entrou no finalzinho do Parada ontem só para informar os resultados e hoje ele vai esmiuçar um pouco mais sobre essas partidas e, claro, outras informações que ele tiver para você aqui, ouvinte do Parada dos Esportes. E hoje também tem o quadro Pergunte ao Valtencir, 2 perguntas vindas, uma de São José, outra de Jacareí, querendo saber algo do nosso Valtencir Vicente. Você tem alguma curiosidade? Quer saber algo do nosso querido Valtencir Vicente? Mande a sua pergunta em áudio para a produção do Parada dos Esportes no telefone 99158-8224 99158-8224. Mande em áudio, não faz pergunta longa, faz pergunta rápida, objetiva, fala o seu nome, de onde você está falando e já emenda a sua pergunta. Pergunte o que você quiser pro Valtencir Vicente, ela vai passar pelo crivo da nossa usina de ideias, o Chagas Júnior e o Celso Gomes, e ela pode entrar aqui
no nosso Parada, tá certo? Esse é o Parada dos Esportes, que só está começando, como sempre, falando em nome da maior linha de patrocinadores do rádio Vale Paraibano. O Parada dos Esportes falando em nome de Padaria Flor de P. São 2 endereços em São José dos Campos. Para melhor atendê-lo, tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Alô Fernando, alô Renato, grande abraço para vocês. Central das Antenas, onde tem tudo para sua TV, tudo em produto Century. Fica na rua Rubião Júnior 316, no centro da cidade. Ligue 3941-5853, 3941-5853. Alô Fabinho, grande abraço para você. Mande um zap pro Fabinho se você tiver alguma dúvida, hein? 996300598, 996300598. Nova Tintas Impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativo para quem vende, em parceria com a Gigavale. Alô Giovanni, grande abraço para você. Milclean, paixão por cuidar. A Milclean do seu Otávio começou em Taubaté, expandiu para o Vale do Paraíba, no Brasil, está no mundo inteiro. Esta é a Milclean, vai dominar o mundo. Paixão por cuidar. E Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. CBN, Parada dos Esportes. Percebi ali uma agitação do Edson Ramiro, vários botões para apertar e tudo mais. Esse é o Parada dos Esportes, que só está começando, com a apresentação de Vieira Júnior. A produção do Parada é da Usina de Ideias, Chaga Júnior e Celso Gomes. Direção artística de Paulo Lima, o Bom Cabelo. Na técnica central, ele, o tentaculoso e meu caro Ed Show Ramiro. Direção geral, José Geraldo Amoroso Jorge. Rádio CBN Vale 750 AM, uma emissora afiliada ao Grupo Globo CBN. CBN, Parada dos Esportes. Tentaculoso foi ótimo, hein? E pra começar legal, pra começar bacana o Parada dos Esportes de hoje, vamos de opinião. Parada dos Esportes. Opinião. E a opinião de toda sexta-feira é dele, Antônio Carmo. Esteve ao vivo comigo ontem. Antônio Carmo volta no Parada de hoje com o seu comentário, com a sua opinião. Chega mais, Carmo. Boa tarde, Carmo. Boa tarde, Vieira Júnior e amigos do Parada dos Esportes, anos 57 aqui na CBN Vale. Chegamos a mais um fim de semana, Vieira Júnior. O tempo passa, dizia Fiore Gilhote, passa rápido, né? E eu queria já adiantar aqui então, Vieira, muita coisa acontecendo aí, né? Futebol, Fórmula 1, jogo que não aconteceu, Brasil e Argentina, volta do Campeonato Brasileiro, domingo um grande jogo, Palmeiras e Flamengo, jogo de 2 dos maiores times do Brasil nos últimos anos, enfim, tem muita coisa acontecendo no esporte profissional. E eu queria me ater aqui às coisas da nossa cidade, o Vieira Júnior, e falar sobre o São José Esporte Clube, porque é o seguinte: daqui uns dias, já acaba o mês de setembro, e a diretoria do São José, comandada pelo gestor Robertinho da Padaria, pensa, e foi isso que o Robertinho me disse logo após o Campeonato Paulista A3 acabar esse ano, foi em abril, né? Que em outubro já pensaria em contratar um técnico para trabalhar visando a temporada 2022. E aí que eu quero chegar. Penso eu o seguinte, que seria realmente interessante até para sair na frente, se bem que tem alguns, lógico, treinadores que estão trabalhando e se estão aí na Copa Paulista, principalmente, né, no estado de São Paulo, olhando aqui para nós, que não vão deixar o clube para poder fazer um projeto. Mas eu vou sugerir um nome aqui, por exemplo, o Tarcísio Pugliese, que teve uma ótima passagem no São José em 2011, depois em 2012 ou 13 ele veio só na reta final para ajudar o time a fugir do rebaixamento, que foi uma campanha fraca naquele ano, e depois rodou por aí fazendo ótimos trabalhos no 15 de Piracicaba e também no Ituano. Ultimamente ele estava no time sub-20 do Corinthians, mas não estava bem lá não, a coisa desandou até por conta da política corintiana. Foram contratados dirigentes do Vasco da Gama para trabalhar no Corinthians, dirigentes não, profissionais que cuidavam da categoria de base, e aí o Tarcísio acabou deixando o time do Corinthians e um ex-técnico do Vasco que acabou assumindo por lá. Bom, estou falando do Tarcísio porque, pelo que eu sei, a não ser que tenha assumido aí algum time na Copa Paulista agora, ele não está trabalhando. Então, eu penso assim, Vieira, entendo que não é necessária a contratação de um diretor de futebol
como foi, não é diretor, não sei o nome, né? Como foi, por exemplo, o caso do Eduardo Ferreira este ano. Não, nada contra o Eduardo, nenhum outro profissional qualificado nesse aspecto. Mas entendo eu que você tendo o próprio Robertinho da Padaria, que já é vivido e conhece bem do futebol joseense, e você pode pegar o próprio Francisco César Ferreira, que tem sido gerente de futebol, supervisor, faz tudo junto ao time do São José, e trabalhar junto. Então aí o que podia fazer, penso eu? Traz o técnico agora, citei o Tarcísio Pugliese, por exemplo. E aí o técnico agora não, em outubro. E o técnico teria outubro e novembro para ir montando a equipe, um técnico que conheça bem as coisas do interior, conheça os jogadores, sabe onde tem um jogador para buscar, um empresário para ele conversar, aquela coisa toda. E o Tarcísio me parece estar inserido nesse contexto. É apenas um nome que eu me lembrei aqui, não é que tenha que ser, mas seria um nome interessante. Ou você busca um outro treinador com um perfil assim, um técnico que conheça de tudo isso, e não precisa ter um dirigente, né, um supervisor aí, um manager do futebol que vá trabalhar com ele. Esse próprio técnico faria os contatos junto com o próprio Robertinho da Padaria, com o Francisco César Ferreira, por exemplo, e aí trabalharia já no sentido de montando o time para a temporada 2022. Porque eu entendo o seguinte, Vieira, São José não pode ficar marcando passo nessa Série A3. Ficou 4 anos na Série A2, até que no ano passado a diretoria falou assim, vamos gastar um pouco mais, mas vamos montar um time para subir. Isso aqui é para subir. Subiu, né? Esse ano o time voltou a disputar uma Série A3, depois de 4 anos, ainda estava meio desarrumado e perdeu aquela chance de ir para uma semifinal quando perdeu aquele jogo para o Linense em casa, né? Então, para o ano que vem, já mais experiente em Série A3, já dá para saber melhor das coisas. E aí acho que quem largar um pouco mais na frente, se estruturando um pouco mais, vai chegar mais forte para o ano que vem. E o São José precisa dar um jeito nessa vida, sair logo da Série A3, que o ano que vem já seria o segundo ano, né, jogando a competição, sai da Série A3 pensando numa Série A2 logo, uma Série A1, que é isso que o time tem que pensar hoje. Não dá para você ficar mais parado aí em Série A3, Série A2, até porque é o seguinte, né, daqui a alguns anos aí, esses estaduais não vão valer nada mais, vai estar tudo colocado e arrumado aí pro cenário nacional. Então o time tem que estar numa Série A1 no mínimo, né, para poder pensar em coisas de campeonatos brasileiros. Então o tempo passa rápido, é isso que eu queria salientar aqui hoje, Vieira Júnior, porque daqui a pouco já estaremos aí batendo as portas da temporada do ano que vem e quem largar na frente vai se dar melhor. Grande abraço, viu, Vieira, para você e para os amigos todos que acompanham o Parada dos Esportes. Um excelente final de semana, até mais. Valeu, Antônio Carmo, pertinente a sua colocação. Eu só não sei se o Tarcísio ele estaria disposto a voltar ao São José. Tarcísio que já alçou voos maiores, nada impede, o São José é muito grande, obviamente, mas hoje o São José está numa Série A3 e o Tarcísio Pugliese talvez não queira dirigir um time de Série A3, que eu acho pode ser uma escolha legítima dele, mas entendo também que se está parado, há uma boa proposta, um bom projeto, pode ser sim uma boa oportunidade para ambos, tanto para o São José que busca um treinador que tem qualidades, quanto para ele retomar a sua carreira. Um acesso com o São José de Série A3 para a Série A2 nas mãos dele, com certeza valoriza muito a sua carreira. Mas tenho dúvidas se ele estaria disposto a assumir uma equipe de Série A3. Muitos vão falar, quem é Tarcísio Pugliese para não querer aceitar o São José numa Série A3? Enfim, cada um tem as suas escolhas. Não sei se ele aceitaria. Em termos de nome, perfeito. Se ele estiver no mercado e tiver a possibilidade, as condições financeiras, a gente sabe que o Tarcísio Pugliese tem um bom conhecimento aí no meio do futebol, com jogadores, e ele traz peças importantes para os clubes onde ele vai. Então, sem dúvida alguma, seria um nome interessante. É um cara que todos já conhecem aqui. Acho que não teve nenhum tipo de problema com diretoria. A torcida também, até onde sei, gosta dele. Seria um bom nome, sem dúvida alguma. Muito bom para o São José nessa disputa da Série A3 do ano que vem. E mais cedo ou mais tarde vai ter que anunciar um treinador. E concordo também com o Antônio Carmo. Nada contra a função de gerente, gestor, supervisor
de supervisor, não, que o supervisor já é uma outra categoria e o Chico Francisco César já ocupa essa posição, mas o gerente de futebol, essas coisas todas, eu acho que também não há necessidade não, para um clube como o São José na Série A3, dá para tocar aqui com o Robertinho, com o seu staff e com o treinador que vai chegar e com a sua comissão técnica, tá certo? Mas agora, 4h18, fazia tempo que ele não vinha aqui no programa, hein? Ainda mais nesse quadro que é muito bacana, o quadro Por Onde Anda. Agora, meu caro Edson Ramiro, às 4h18, quase 19, é hora de Por Onde Anda. Parada dos Esportes. Por Onde Anda. Ele tava sumidão, mas ele ressurgiu, garimpeiro da informação. Nosso querido Celso Gomes foi descobrir por onde anda o Barão. Barão que jogou aqui em 2019, zagueiro dos bons, é novinho ainda o Barão. Você vai saber mais detalhes agora com o Celso Gomes aqui no Parada. Chega mais, Celso, tudo bem? Alô Vieira, grande abraço a você e aos ouvintes que sempre se ligam no nosso Parada dos Esportes. Pois é, estamos de volta com o quadro do Por Onde Anda, para falar um pouco mais de jogadores que marcaram presença aqui no São José, no esporte da região. Hoje o nosso convidado é o zagueiro Gabriel Renan Dias Almeida. Com esse nome longo, talvez você não se lembre, mas se eu disser que hoje o nosso convidado é o zagueiro Gabriel Barão, titular do São José em 2019 na Bezinha, esse eu acho que você vai se lembrar. E é com ele que nós vamos conversar agora aqui no nosso Por Onde Anda. Tudo bem, Barão? Grande abraço para você. E começando o nosso papo, qual a sua idade hoje e qual o seu clube atual? Hoje eu estou no 15 de Jaú e tenho 21 anos. Barão, que legal que você aceitou participar com a gente. Eu sei que você é joseense, tá jovem ainda, 21 anos, e tem essa identificação aí com o São José, mas você tá com um desafio novo na carreira jogando aí pelo 15 de Jaú. E aí, como é que vai ser esse desafio dessa temporada, nessa Bezinha que já começou para vocês? Como a camisa do São José também, aqui é um clube de tradição, né? E sempre que entra nas competições é com o objetivo de subir. Mas vamos passo a passo, graças a Deus ganhamos os 2 primeiros jogos e vamos de degrau em degrau em busca desse acesso aí, se Deus quiser. Barão, antes de entrar nesse assunto já do São José, no ano passado você também vestiu uma outra camisa pesada de um time tradicional como a Francana e teve essa experiência de jogar a Bezinha por lá também. Ou seja, já é o seu 3º campeonato de Bezinha, tão jovem e já assumindo essa responsabilidade de vestir camisas de times tradicionais. Como é que foi a experiência do ano passado, hein, Barão? Então, na verdade é a 4ª Bezinha, que em 2018 eu joguei pelo Atlético Joseense aí em São José dos Campos. E ano passado representar a Francana também, que é outro clube de tradição muito grande, é sempre bom, né? Sempre montando elenco, sempre estrutura boa, dando total apoio a gente para subir. Felizmente não conseguimos o acesso, saímos nas oitavas de final, ficou um gostinho amargo, né? Pois a gente sabia que tinha condição de subir aquele time também. Legal, cara. E 2019, como é que foi para você? Vocês fizeram uma campanha muito bacana com o São José, no comando do técnico Oliveira, pararam nas quartas de final. Naquele ano você fez mais de 20 jogos com a camisa do São José e marcou 3 gols. Como é que foi aquela experiência para você de jogar uma Bezinha? Pelo que eu me lembro, eu acho que todos os jogos você acabou disputando, não é isso, Barão? 2019 foi, se não o melhor ano da minha vida, mas profissionalmente, mas foi um dos melhores anos que representei o clube da minha cidade, né? O clube que a minha família torce, eu também, quando era pequeno, sempre torci pelo São José. E foram 23 jogos e 3 gols que ficaram marcados na minha vida. Eu só fiquei fora de um jogo contra o José Bonifácio porque tive uma lesãozinha no adutor. No último jogo contra o Marília eu tomei o 3º amarelo, né, em São José aqui nas quartas, aí acabei não viajando para jogar com o Marília por suspensão. Barão, e o que dizer desse time de 2019, né? O time caminhou muito bem, com as suas dificuldades como todo o clube, mas chegou numa quartas de final contra o Marília, um dos favoritos. Faltou algum detalhe ou faz parte do futebol mesmo, aquela eliminação contra a equipe do Marília? O que faltou? Que tipo de detalhe faltou para o São José beliscar o acesso naquele ano? São coisas do futebol.
qualquer um ali que do Marília e São José, se fosse eliminado ali, iria ser coisas do futebol, porque eram duas equipes muito fortes, duas equipes que queriam subir de qualquer custo, duas camisas tradicionais, e acabou que naquela oportunidade ali a gente levou a pior e eles saíram classificados, mas a gente lutou até o fim pelo acesso da Águia aquele ano. Barão, com tantos problemas aí de pandemia, você teve o privilégio de jogar no Martins Pereira cheio, lotado, com torcida empurrando. Como é que foi pra você? Bom, há 2 anos atrás, você tá com 21, você tinha 19 anos. Tão jovem, já jogar com estádio cheio e empurrando o time. Como é que foi aquela experiência pra você? Uma experiência maravilhosa. Acho que de toda a minha carreira aí, nesses problemas de pandemia, eu joguei apenas 2 anos aí com torcida ainda profissionalmente e logo de cara pegar aquela torcida maravilhosa do São José, nos apoiava os 90 minutos, independente do resultado. Era por eles que a gente lutava e foi uma experiência muito boa na minha vida e com certeza a melhor experiência que eu tive profissionalmente. Depois daquela temporada 2019, você saiu para jogar em outros clubes de outros centros. Como é que foi essa experiência? Parece que você também rodou lá em Rondônia, né? Como é que foi essa experiência de jogar em outro estado, a estrutura, quais as diferenças do futebol aqui do interior paulista para esses centros mais distantes? Como é que é? Sim, no primeiro semestre desse ano, de 2021, eu estava lá em Rondônia, no Real Ariquemes, onde joguei o estadual lá e a pré-série D do Brasileiro. Cara, o Real Ariquemes em si é um clube maravilhoso que nunca deixou nos faltar nada, uma estrutura muito boa mesmo, CT muito bom, campo de treinamento, estádio, tudo em dia, graças a Deus, e foi uma experiência boa também para mim, né? Jogar a primeira vez numa idade livre, jogar com jogadores bem mais velhos. Só que a cultura do futebol lá é muito mais força, né? Muito mais força, muita bola aérea, mas foi bom demais para mim essa experiência lá em Rondônia, para mim ganhar mais bagagem também no futebol. Barão, naquela temporada de 2019, dos 3 gols que você marcou, tem algum que foi mais especial, que você fecha os olhos e se lembra exatamente do lance, dos detalhes, ou algum jogo em especial daquela temporada de 2019? Com certeza aquele gol contra o União Mogi foi que mais marcou para mim, porque foi o primeiro, né? Meu primeiro gol como profissional e logo vestindo a camisa do São José também. E o jogo estava 1-1 aos 42 do segundo tempo, numa falta lateral. O Leandro cobrou na área e o goleiro acabou soltando. E eu tava lá para fazer o gol da vitória, graças a Deus, e festejar com toda a torcida da Águia. Legal, Barão. Que bom que você aceitou esse bate-papo. Foi muito bacana conversar com você. Olha, te desejo muita sorte, muito sucesso, muita saúde jogando aí pelo 15 de Jaú e que, quem sabe, um dia você volte para jogar com a camisa da Águia do Vale, já mais maduro, mais experiente, depois de ter ganhado essas experiências aí em tantos times pelo futebol do Brasil. Boa sorte, amigo. Um abraço e até a próxima. Um abraço a você, a todos aí da rádio, do Parada dos Esportes, a todos os torcedores do São José também que estão escutando, e se Deus quiser, será uma honra voltar um dia para o São José e vestir aquela camisa de novo com todo amor, todo carinho que eu sempre tive pelo São José. Legal, esse foi o zagueiro Gabriel Barão, jogador que passou pelo São José na temporada de 2019 na Bezinha e que agora está no 15 de Jaú, jogando a segundona do Campeonato Paulista, também buscando acesso para a Série A3 na temporada do ano que vem. Esse foi o Por Onde Anda. Deixa um grande abraço a você e até uma próxima. Parada dos Esportes. Por Onde Anda. Valeu, Celso Gomes. Não some não, Celso Gomes. Você é imprescindível para este programa, o quadro Por Onde Anda, uma criação sua e de Chaga Júnior, as usinas de ideias do nosso Parada dos Esportes. Sempre muito bom ter você aqui no Parada, e trouxe o Barão aí. Não é um jogador dos mais velhos, né, que o Por Onde Anda costuma trazer, mas é legal. Parece que já faz tanto tempo, né, que o Barão vestiu a camisa, já saiu daqui faz 2 anos do São José. Aliás, nem parece tanto tempo assim, e já faz 2 anos que ele vestiu a camisa do São José aqui. Acabou aquele time que era bom, onde ele jogava, e acabou não conquistando o acesso, faz parte, e é um bom zagueiro sim, marcou seus golzinhos ali, 3 gols como ele falou, numa temporada. Para um zagueiro acho que tá bom, né? 3 gols numa temporada só, e ele foi bem aí, o Barão, e
e a gente torce por ele. Quem sabe, que nem o Celso falou, possa voltar aí mais maduro em outra oportunidade aqui no São José. Quem sabe numa Série A1, ele mais maduro, o São José numa Série A1. Pô, ia ser legal demais, porque é um cara da cidade. O pai dele é torcedor da Águia, levava ele quando pequenininho. Fiz algumas entrevistas com ele pra TV e ele falava desse amor aí do pai, da família, e ele próprio lembra de pequenininho ir com o pai acompanhar os jogos da Águia do Vale. Então tem uma identidade, é legal essas histórias. 4h28, vamos trazer a Daniela Esperon antes do primeiro intervalo aqui. Ela vem falando sobre a liberação de público lá em Belo Horizonte. Vai dar pano pra manga, mas eu acho que é uma coisa inevitável, é algo que não tem mais volta, dificilmente os clubes vão abrir mão disso daí. Então, as informações com a Daniela Esperon, vindas lá de Belo Horizonte. Chega mais, Daniele. Depois do Rio de Janeiro, agora foi a vez da Prefeitura de Belo Horizonte liberar a presença de torcedores nos estádios de futebol com capacidade máxima de 30%. O prefeito Alexandre Calil se reuniu com dirigentes de Atlético Mineiro, Cruzeiro e América Mineiro. Calil explicou que foram realizados testes e que os profissionais da saúde deram um aval para essa liberação. Foi decidido que nós temos que caminhar, nós temos que aprimorar, todo mundo colaborar, nós não estamos abrindo só o futebol e tivemos um resultado que, o análise, que nós vamos deixar muito claro aqui, de 14 mil testes e que a incidência foi de, segundo me passou os epidemiologistas e o secretário de saúde, a incidência foi de 0,1%. Então isso nos deu uma certa tranquilidade e nós vamos caminhar e dar passo e brigar e tentar, mas nós não vamos desistir porque a obrigação do poder público é facilitar a vida de todos e nós sabemos que o futebol é uma parte importante. O Atlético Mineiro vem acompanhando a decisão tomada pelos clubes, menos o Flamengo, que disputam o Campeonato Brasileiro da Série A, de continuar sem a presença do público nos jogos, mas espera que o rubro-negro respeite e cumpra o que a maioria decidiu em reunião realizada na sede da CBF no Rio de Janeiro. Assim como o Flamengo, o Galo também tem em sua posse uma liminar que autoriza a presença de público nos seus jogos, mas o presidente Sérgio Coelho não quer usar em seu favor, tendo em vista que o campeonato tem um regulamento, mas caso o Flamengo queira desrespeitar essa regra, o Atlético Mineiro também vai jogar com público. Com informações de Minas Gerais, Daniela Esperon. Obrigado, Daniela Esperon, trazendo informações aí da liberação de público em BH. E eu tô olhando aqui pela live do Parado, o seu Hélio sempre acompanhando. Grande seu Hélio, Arnaldo Machado. Boa tarde, meu amigo Vieira Júnior. Boa tarde, Arnaldo Machado. O seu Hélio desejando um bom fim de semana pro Paulinho Chaga Júnior, para toda a equipe. E o Barão tava acompanhando aqui. Alô, Barão. Grande abraço para você, acompanhando a reportagem do Celso Gomes contigo. Obrigado, Barão, pela sua audiência. Você que é um moleque no bom sentido, é claro, né? Moleque gente boa, tem um grande futebol e que você trilhe um bom caminho aí pelo futebol ao qual você já trilha, tá certo? O Edilson Dias tá aqui com a gente também, que Deus abençoe você, Barão, em breve estará representando São José em uma grande equipe do nosso futebol, se Deus quiser. Um abraço aí também pro Edilson Dias. 4h31, quase 4h32, a gente vai para um rápido intervalo, mas antes tem um repórter CBN e na volta tem o Valtencir Vicente. Olha o zap pulando aí, que beleza. Vem então na sequência o repórter CBN, depois o Valtencir Vicente chega para atualizar as informações dos clubes da nossa região. É rapidinho, já voltamos. CBN, Parada dos Esportes. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Sexta-feira, 10 de setembro de 2021. O ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu que a crise institucional alimentada por Jair Bolsonaro pode prejudicar a economia do Brasil. Ele disse que, apesar do barulho causado pelo comportamento do presidente da República, o país está na direção correta. As declarações de Paulo Guedes foram dadas num evento online com investidores estrangeiros.
A Prefeitura do Rio de Janeiro flexibilizou algumas medidas contra a propagação do coronavírus, mas manteve as ações de restrição até o próximo dia 20. Pelas regras, academias de ginástica, piscinas e centros de treinamento poderão ter aulas em grupo, desde que sejam exigidos o uso de máscara e o distanciamento de 1 metro. A capacidade de alguns estabelecimentos também aumentou. Por outro lado, o funcionamento de boates continua suspenso. O Ministério Público Federal pediu à Justiça que a Anvisa seja obrigada a informar as companhias aéreas que passageiros vindos do exterior devem fazer quarentena de 14 dias ao desembarcar no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Com essa orientação, eles não poderão entrar em voos domésticos logo depois de chegarem ao Brasil. A Justiça Federal em Guarulhos já havia acolhido o pedido do MPF, mas a Anvisa recorreu e conseguiu cassar a decisão. A tenista brasileira Luísa Stefani sofreu uma torção no tornozelo e abandonou a semifinal de duplas do US Open. Ela precisou deixar a quadra numa cadeira de rodas na partida mais importante da carreira até agora. Com isso, a vitória por WO ficou com a dupla americana. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade. Troca de óleo e filtro. E produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto, número 1370, na Vila Maria. Telefone 3923-4499. Vale Lubrificantes. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem pra Fest Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV, personalizado e do jeitinho que você quer. A Fest Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 12 991 22 6815. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra Fest Esportes. O Grupo Milclean, há 20 anos, tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade Milclean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza, agora o Grupo Milclean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui. Estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco. Milclean. CBN, Parada dos Esportes.
Muito bem, de volta com o Parada dos Esportes aqui pela CBN Vale 4h37, sempre falando em nome de Padaria Flor de P. São 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Sempre aquele abraço pro Fernando e pro Renato. Vamos trazer a Daniela Esperon de novo aqui dentro do Parada. Ela vem agora com informações da seleção brasileira. Ontem bateu o Peru 2-0 lá em Recife. Chega mais, Daniele. A seleção brasileira disparou na liderança das eliminatórias sul-americanas após vencer mais uma. E a vítima da vez foi o Peru. Jogando dentro da Arena Pernambuco, o Brasil venceu por 2-0, com gols de Everton Ribeiro e Neymar. O camisa 10, com esse gol, se tornou o maior artilheiro da amarelinha na história da competição, passando Romário e Zico. Um dos destaques dessa partida foi o zagueiro Éder Militão, que conseguiu aproveitar bem as ausências de Marquinhos e Thiago Silva para pôr uma pulga atrás da orelha de Tite. Eu creio que ainda tem, né? Sou muito novo, estou buscando meu espaço ainda e é seguir trabalhando dia a dia e quando chegar as oportunidades fazer bem e, claro, botar a dúvida na cabeça do Tite, né? Agora o Brasil soma 24 pontos na liderança e segue com uma vantagem de 6 em relação à Argentina, que é a segunda colocada. Com um desempenho que encaminha a seleção para uma vaga na Copa do Mundo, Lucas Paquetá revela que isso já é uma realidade dentro do grupo. A gente fala entre a gente que a Copa do Mundo já começou, então jogo a jogo a gente vem em busca dos 3 pontos para cada vez mais estar próximo dessa vaga e o grande sonho. A seleção brasileira volta a campo na próxima data FIFA, que será em outubro. No dia 7, visita a Venezuela pela 11ª rodada. E para este jogo não vai poder contar com Neymar, que cumpre suspensão automática. No dia 12 de outubro, recebe o Uruguai na Arena Amazônia. Com informações da seleção brasileira, Daniela Esperon. Valeu, Daniela Esperon. O Neymar, como eu falei com a Vanessa Nascimento, quem ouviu aí o finalzinho do programa da Vanessa Nascimento, ouviu o Neymar ontem, deu entrevista ao Eric Faria no final do jogo, reclamando, claro, o Eric Faria foi entrevistá-lo porque ele é o maior artilheiro agora em eliminatórias, né, e provavelmente vai bater a artilharia do Pelé com a camisa da seleção brasileira. E o Neymar, ontem, quando ele fez o gol, ele mostrou a barriguinha tanquinho dele para mostrar que tá gordo, para mostrar que tá em forma, porque aconteceram críticas pro Neymar que ele estaria fora de forma, e ele fez questão de mostrar que a barriga tá tanquinho e tudo mais. E depois ontem ele chateado, você via que nitidamente ele estava incomodado e chateado, dizendo que a imprensa pega no pé dele e tudo mais, e conseguiu irritar até o Galvão. O Galvão, que é amigo de todo mundo, ele conseguiu irritar até o Galvão por conta das falas dele e tudo mais, que precisa respeitar o Neymar e tudo mais. Enfim, é um caso de amor e ódio o Neymar. Realmente é difícil. Mas enfim, ele lá, torcedor aqui, e vamos que vamos. 4h41, o homem já tá lá ou não? Já tá, ai que beleza, 4h41, então vamos convocar ele, o melhor de todos, o mais bem informado repórter da nossa região, sabe tudo do esporte, principalmente da nossa Águia do Vale, e chega para atualizar as informações dos clubes da nossa região. Alô, Valtencir Vicente, de onde estiver, se estiver, deixa cair, Valtencir, boa tarde. Oi, boa tarde, Vieira Júnior, grande abraço, amigos da nossa CBN Vale, do nosso Parada dos Esportes. E aquela história, né, o Neymar, mesmo que ele termine uma partida fazendo 3 gols, alguém vai reclamar de alguma coisa, né, Vieira? Não tem jeito. É verdade. Eu não sei se era o momento, né? Eu concordo que às vezes as críticas elas vêm do nada, mas geralmente o Neymar dá motivo para ser criticado, e aí ele não gosta, né, Valtencir? Ele também, é claro, ele admite essa condição, já falou sobre isso, é o jeito dele ser, e bola pra frente, né? Não tem também, o importante é que ele pelo menos não joga contra o Brasil. Mesmo não sendo assim aquele jogador de muitas conquistas, ainda é o melhor que nós temos e deixa correr, né, Vieira? Ninguém vai fazer polêmica por causa
de outros jogadores da seleção, né? O único nome ali que gera um pouquinho dessas discussões é ele mesmo, é o Neymar, não tem outro. Não, e ontem nem era pra ter polêmica, né? Ontem a entrevista foi justamente porque ele bateu mais um recorde com a camisa da seleção, é o maior artilheiro em eliminatórias, batendo o Zico, batendo o Romário, ou seja, dois monstros do futebol, e aí ele mesmo que criou a polêmica falando aquilo lá. Eu entendo, ele pode estar engasgado com aquilo, por não ter concordado, mas quando não tem a polêmica, ele cria. Até o Galvão ficou bravo com ele. Olha, de expressão, né? Se ele chega e fala na entrevista, olha, quero aproveitar a oportunidade, porque lá naquela partida contra o Chile eu fui muito criticado, teve gente achando que ele estava fora de forma e tal. Se ele explica o porquê dos argumentos, fica mais fácil. Mas do nada ele diz, pra esse povo aí que me critica, pra vocês todos que me criticam, tá com aquele jeitão meio marrento dele, ele acaba gerando essa confusão. Aliás, quem não se comunica, se trumbica, já dizia um tal de Chacrinha, que ficou bem conhecido no mundo da comunicação, viu, Vieira? Pois é, exatamente, você tá perfeito. Se ele falasse, se ele explicasse, porque o Eric Faria ainda tentou tirar dele o porquê que ele tava falando. Todo mundo sabia o porquê, mas às vezes são coisas que é preciso falar. Ele não fala, ele joga de uma forma assim, ele cria polêmica onde não tem. E a entrevista ontem não era para polêmica, era para enaltecer o que ele fez. Mas enfim, são cabeças, ele mesmo assume esse lado e por isso que ele será, infelizmente, ele ainda é odiado por muitos brasileiros, não pelo futebol que ele joga, porque isso aí é indiscutível, e sim por essas atitudes que ele tem no microfone, fora de campo e tudo mais. Mas enfim, é outro assunto, nosso assunto aqui é o esporte da nossa região. Você quer começar por onde, Valtencir? Lembrando que hoje tem o Pergunte ao Valtencir, hein? Então eu vou falar do São José Esporte Clube, da Águia do Vale, até mesmo Antônio Carmo aí no nosso editorial lembrava do Tarcísio Pugliese, técnico, você observou bem, Vieira, ele chegou a ser consultado em oportunidades anteriores e em uma delas o Tarcísio Pugliese foi nessa mais recente, quando o São José na Série A3 resolveu dispensar o técnico Ricardo Costa e trouxe o Renato Peixe. O Tarcísio Pugliese foi procurado e disse que estava esperando algo diferente. E o algo diferente era aquela condição de técnico do Sub-20 do Corinthians, tal, que seria uma porta de entrada para ele num clube grande mesmo em categoria de base. Então cai muito naquilo que você falou. São José, ele pode procurar alguns técnicos que talvez não queiram trabalhar na terceira divisão, que cai naquilo que a gente comenta também, que enquanto São José não subir pelo menos para uma Série A2, fica mais difícil conseguir jogadores e profissionais renomados. Mas como há um excelente relacionamento entre o gestor de futebol Robertinho da Padaria e o técnico Tarcísio Pugliese, eu não tenho nenhuma dúvida que ele será consultado. Talvez não seja o nome preferido, talvez o Robertinho da Padaria opte por outro. Ele tem a intenção de trazer um técnico especialista em acessos na Série A3, porque é para isso que o São José vai montar o seu projeto pensando no campeonato do ano que vem. Mas certamente o Tarcísio Pugliese será consultado, isso é ponto pacífico. O Robertinho da Padaria, inclusive, nos disse hoje ainda, Vieira, numa conversa que nós tivemos no começo da tarde, que neste momento ele está acertando os últimos detalhes com os patrocinadores. Que as coisas andam bem. Porque primeiro ele precisa saber quais serão os patrocinadores, quanto de dinheiro esses patrocinadores irão gerar, porque aí sim ele poderá pensar em contratações, não só de técnico, como também de jogadores. E é o que é o mais importante mesmo, é a questão financeira. Se conseguir aí um patrocinador astronômico, dá para fazer proposta até para o Guardiola, né, Vieira? É verdade. Perfeito. Então tá certinho. O que o Robertinho tá fazendo tá certinho. Primeiro vê a receita, depois ele vai atrás do que ele tem na mão para poder contratar. Tá certinho o Robertinho. Então... um exemplo claro é o que aconteceu agora no São Paulo. São Paulo contratou o Daniel Alves, arriscou aí uma aposta em um projeto para pagar um salário e tanto para o Daniel Alves, não conseguiu honrar o compromisso.
agora libera o jogador e o Daniel Alves vai embora dizendo que o clube deve a ele 11 milhões de reais. Então é complicado, Vieira. Futebol não adianta fazer poesia, principalmente nos dias de hoje, né? Se não fizer tudo trabalhado com orçamento, as coisas não vão pra frente. E fazendo tudo certo, nem sempre dá certo, viu, Vieira? E o amor do Daniel Alves declarado ao São Paulo e tudo mais, será que não dava pra conversar? Os dirigentes do São Paulo disseram que tentaram, fizeram uma proposta, e claro, a gente não sabe qual é a proposta. O Daniel tá falando que deve 11 milhões pra ele, o dirigente do São Paulo chega pra ele e fala assim, a gente vai pagar 1.000 por mês, né? E não dá também, né? Se o Daniel Alves não consegue suportar atrasos em salários, né, Vieira? Depois de tanto que ele já ganhou na vida, não seremos nós mortais que aguentaremos uma semana de atraso, né, Vieira? Com certeza não. Volta em cima, Vicente, da Águia do Vale, mais algum destaque? Da Águia do Vale é isso mesmo, São José planejando já a próxima temporada e o mês de outubro poderá ser sim o mês da divulgação do novo técnico. Perfeito, 4h48, volta em cima, Vicente, uma rápida passagem sobre o futebol feminino, a rodada não foi boa para os clubes da região, né? Não, e dentro daquilo que era esperado. Dentro da normalidade, né? Começou na quarta-feira, o Taubaté foi enfrentar a Ferroviária, que é um time grande, é um time que mantém uma estrutura realmente de ponta e goleou o Taubaté por 5-0. Antes o Pinda, com a sua meninada nova, time novo, coisa e tal, foi enfrentar o São Paulo, que acabou de contratar a Formiga, joga por títulos, tomou uma cacetada de 6-0. Ontem no Martins Pereira, até que o São José subiu de produção. Aquele crescimento gradativo que é cobrado foi visto ontem, Vieira. E eu até comentava aqui que, embora o Santos tenha dado aquela pressão inicial, metido uma bola na trave, porque todo time melhor já quer fazer um gol no começo para deixar o adversário desestabilizado. Claro. Mas o São José foi resistente e armando-se em contra-ataques, no segundo deles teve uma grande chance quando a Verena, atacante, foi lançada em profundidade pelo meio e ela driblou a primeira zagueira, a segunda vez na cobertura ela aplicou um chapéu e ia fazendo um golaço, a bola saiu raspando a trave. E se o São José fizesse 1-0 naquele lance aos 23 por aí do primeiro tempo, teria ele, São José, a opção de jogar de novo nos contra-ataques e a coisa poderia ficar complicada para o Santos. Mas no final das contas o Santos fez valer aí o seu potencial, seus investimentos, suas jogadoras, ganhou por 2-0. Neste momento, infelizmente, um resultado absolutamente normal, Vieira. Ainda no complemento da rodada, tivemos a goleada do Palmeiras para cima da Portuguesa por 4-0 e a goleada, mais do que goleada, 10-0 do Corinthians para cima do Realidade Jovem. Neste momento, estão jogando Bragantino e Nacional, meu caro Valtencir Vicente. Bom dizer só o seguinte, embora o futebol feminino vai aí há muitos anos tentando convencer a todos de que pode ter um nível muito alto, para o nível do futebol feminino, as equipes de ponta aqui do Brasil estão subindo, estão bem melhores que as equipes médias, e aí a gente coloca o São José nesse segundo patamar. O São José está brigando, lutando aí para crescer e poder bater de frente com esses times poderosos, viu, Vieira? É verdade. E lá no Centro de Formação de Atletas do Red Bull Brasil, o Bragantino vai goleando o Nacional por 5-0 no futebol feminino, tá certo, meu caro Valtencir Vicente? Agora... teve aí, né, Nacional, Realidade Jovem, Pinda... Pois é. Não dá pro cheiro, como a gente costuma dizer na brincadeira, né, Vieira? É verdade. Valtencir Vicente, em rápidas pinceladas, já no Sub-20, a rodada foi boa pros clubes da nossa região, né, Valtencir? De forma bem diferente e especial para o São José. Ontem eu acompanhava o jogo do São José contra o Ecos lá em Suzano, jogo pegado, os dois times precisando dos 3 pontos para seguirem sonhando com classificação. São José, nos minutos finais, aos 47 minutos, mandou uma bola para a área, adiantou o time, brigou por ela, e o Gabriel Freitas, que passou pelo time principal do São José em 2019, Sim. na Bezinha, depois parou, depois sofreu uma contusão, agora está voltando aos poucos, no que a bola sobrou ali pela meia direita na área, o Gabriel Freitas fez o que todo atacante precisa fazer no momento decisivo, meteu um chute forte entre o goleiro e a trave esquerda, e com essa vitória, o São José agora tem 6 pontos e o União de Mogi, quarto colocado, tem 7 pontos. Então vai ser muito difícil para os meninos do Sub-20 conquistarem uma das 3 vagas do grupo.
já que Palmeiras, Taubaté e Flamengo de Guarulhos estão com 12 pontos e restam mais 4 rodadas apenas. Mas como o quarto colocado terá boas chances por índice técnico, cabe ao São José ganhar o confronto direto da semana que vem, em casa contra o União de Mogi. Ganhando irá a 9 pontos, ultrapassará o adversário que tem 7, e aí terá 3 rodadas para fazer as contas com os outros apenas 8 grupos, viu, Vieira? Os 5 melhores entre os 9 quartos colocados de grupos avançarão por índice técnico. Bom, de 9 times, 5 avançando, quem fizer uma boa pontuação passa a ter chances, Vieira. E ontem o Ibrachina ganhou do Juventus na Arena Ibrachina por 4-3, Valtencir. Para a alegria de Vieira Júnior e a imensa torcida do Ibrachina. Os caras ganharam do Juventus. Os caras estão vitaminados, hein, Vieira? Estão vitaminados. No clássico da Moca, porque o Ibrachina é localizado na Moca, deu Ibrachina. O Ibrachina, que é o terceiro colocado do grupo 6, está atrás apenas de Corinthians com 14 pontos. O próprio Juventus, olha só a importância da vitória do Ibrachina. Venceu o vice-líder e colou no vice-líder. Ai, dali, Ibrachina aí. Figas ontem lá na Moca, viu? Pode ter certeza, a pizza da São Pedro não ficou tão boa, viu, Vieira? Com certeza não, mas Valtencir Vicente, 4h53, podemos ir para o quadro que todo mundo aguarda, o Pergunte ao Valtencir. Opa, vamos nessa. E nós vamos sem vinheta mesmo. 4h53, meu caro Valtencir Vicente, a primeira pergunta que chegou através do telefone 991588224, através da nossa usina de ideias, a produção do Parada dos Esportes, ela chega com José Carlos Marajá, aqui de São José dos Campos. Ouve aí, Valtencir. Fala, Valtencir Vicente, aqui quem pergunta é o Marajá. Conta pra gente como foi aquela história do árbitro do Cídio Vanderlei Bosquila ser aplaudido no Martins Pereira ao entrar ao estádio para apitar um jogo do São José nos anos 80, se não me engano. Conta essa história pra nós. Um abraço. Marajá, um abraço a você. O Marajá, que na bocha já trouxe medalhas aí para São José dos Campos em jogos abertos, jogos regionais, sempre visto no Martins Pereira. Foi no quadrangular do campeonato da divisão intermediária, que hoje seria a Série A2 de 87, quando São José subiu pela primeira vez à elite do Campeonato Paulista. No quadrangular, o São José começou ganhando da Votuporanguense lá em Votuporanga por 2-1, aí empatou em casa com o Comercial de Ribeirão Preto 0-0, e no terceiro jogo contra o Nacional de São Paulo, Martins Pereira lotado mesmo, aí uma festa geral, e quando o Cídio Vanderlei Bosquilha entrou com seus assistentes, foi aplaudido, porque vinha de retrospectos de jogos importantes em campeonatos anteriores, nos quais o Cídio sempre esteve bem. Ele sempre foi bem em jogos do São José. E aí acabou sendo aplaudido nesse jogo contra o Nacional. São José ganhou por 1-0, um gol do Luiz Silvio no segundo tempo. E aí veio o segundo turno do quadrangular. São José foi jogar com o Nacional em São Paulo, empatou por 1-1. Aí na quarta-feira ganhou do Comercial em Ribeirão Preto por 2-0 e subiu. E aí na última rodada, já com o acesso garantido como primeiro colocado do grupo, ganhou do Votuporanguense por 1-0, fazendo uma grande festa no Martins Pereira. Foi nesse jogo aí, São José e Nacional. Inclusive eu acho que esse jogo aí é fácil de descolar no YouTube. Tem lá uma reportagem do Globo Esporte da época, e acredito que foi por aí que o Marajá se lembrou desse episódio. Legal, essa história é bem conhecida aqui em São José dos Campos. E o do Cídio era um caso à parte mesmo. O homem era bom e era respeitado. Nesses juizada banana que tem hoje, fica escondido atrás de VAR, escondido atrás de cartão. O homem é pro peito mesmo, os caras respeitavam. É a arbitragem raiz mesmo do nosso querido Dulcídio Vanderlei Bosquilha. Agora 4h56, Valtencir Vicente. A pergunta vem de Jacareí, vem com o José Luiz Bednarski. Chega mais, José Luiz. Oi, Valtencir, tudo bem? Aqui é José Luiz Bednarski, promotor de justiça de Jacareí. E eu faço para você a seguinte pergunta: o Fernando Diniz vai dar certo como técnico do Vasco da Gama? Estou atento na audiência.
Um abraço. Ô, José Luiz, grande abraço também. Ontem até quando o Vieira aqui falou sobre a contratação pelo Vasco da Gama do Fernando Diniz, eu brinquei, né? O Fernando Diniz é um ótimo técnico pro time dos outros, né? Porque com ele o time joga bonito, mas tem aquele negócio de jogar com o goleiro, aí o zagueiro recua errado, o atacante adversário faz o gol e tal. Começa que é uma beleza, assim, aquele futebol envolvente, e depois começam a faltar também resultados, né? Então entenda assim que o Fernando Diniz ele ainda precisa encontrar um jeito de ter resultados dentro da sua filosofia de trabalho. Mas no momento específico, o Vasco tentou com o Lisca Doido, que era um técnico aí que vinha muito badalado na Série B e no Vasco não deu certo. Quem sabe com o Fernando Diniz, restando aí de 16 rodadas para o encerramento do campeonato da Série B, o Vasco consiga progredir, fazer a pontuação necessária para entrar no G4 e depois se manter e buscar o acesso. Então eu entendo assim que é um nome respeitável, pode ser que dê certo, mas eu costumo dizer, viu, José Luiz, e o Vieira sabe bem disso, que eu gosto do Fernando Diniz no time dos outros. No meu time não, viu, Vieira? O empresário do Fernando Diniz é bom desde a época que ele jogava, quanto mais agora como técnico. Ai, meu Deus do céu. Chaga Júnior, a produção. É que é o seguinte, Vieira, nós acompanhamos o Fernando Diniz quando ele surgiu no Atlético Sorocaba, ele fez um barulho enorme pelo Votorati de Votorantim. Sim. Depois ele foi lá pro PAEC, né, o Pão de Açúcar. É que naquele momento era uma novidade. Agora não, os times grandes já sabem como marcar a equipe que o Fernando Diniz dirige. Então fica muito mais complicado. Eles vão sempre em cima de um erro, de uma troca de passes defensiva. Então quando dá certo é uma beleza. Você vê um jogo do time do Fernando Diniz, é animado, tal, movimentação, uma beleza. Mas na hora de ver depois o resultado final, sempre acontece alguma coisa, né, Vieira? O Chaga Júnior me falou aqui que o Zé Luiz, que fez a pergunta, ele é promotor de justiça em Jacareí. Manda prender e manda soltar. Ou seja, você respondeu direitinho, você tá tranquilo, viu, Valtencir? Não tem como, Vieira. O maior respeito do mundo ao nosso ouvinte, né? Isso aí. Sempre. O professor Alberto Simões já dizia, né? Pensando em você, procuramos fazer o melhor. Era um slogan do Alberto Simões. Exato. E essa é a grande realidade mesmo para quem quer se dar bem nos meios de comunicação. E é óbvio que a gente tá brincando aqui com o Zé Luiz, que é nosso ouvinte. Obrigado, viu, Zé Luiz? Obrigado pela sua audiência. Agora, Valtencir, você já entrevistou o Fernando Diniz, né? Ele é louco da entrevista, ele fica olhando pra você fixamente, que ele é psicólogo, né? Ele fica olhando pra você, olho no olho, dá medo. Ele é meio psicopata, ele tem cara de louco. Eu até que gosto dele, comigo foi sempre tudo muito bem. Não, comigo também. Teve até um dia no Marquinhos Pereira que ele veio com o Atlético Sorocaba e estava suspenso. Então ele ficou ali nas cabines, naquela época antiga. Isso ele mesmo. Ficava gritando lá de cima e atrapalhando as transmissões, né? Isso mesmo. Aí fui eu que consegui ainda chegar nele, explicar por que era importante ele sair dali. Aí ele desceu, ficou ali do lado de baixo, ali, o estádio estava fechado, coisa e tal, né? E ele pôde trabalhar do outro lado. Mas ele, é o jeitão dele, Vieira. Tem gente que adora, tem gente que não gosta, e como eu disse, eu prefiro no time dos outros, não no meu time. Com certeza. Não, e ele comigo também, todas as vezes que eu entrevistei, ele foi super simpático, mas que é meio assustador, Meu caro Valtencir Vicente, não perguntei, a produtora tá bem? Tá bem, tá dormindo, aproveitando aí a virada de tempo. Ela disse que quer ver o jogo de amanhã do Mantiqueira, Campeonato Paulista da Bezinho. O Mantiqueira recebe o Mauá. Se o Mantiqueira vencer amanhã no começo do segundo turno, dará um passo importante para a classificação. Ainda bem que o São José saiu da tal Bezinha, viu, Mira? Graças a Deus. E hoje, Valtencir, daqui a pouquinho, às 18 horas, tem o Farmacon de Vôlei São José, lá no ginásio da Vila Leopoldina, contra o SESI, terceira rodada do Campeonato Paulista. Jogo importante para ver como é que tá essa equipe do São José. O SESI não é mais aquela potência, mas é um time ainda encardido, diria o poeta. Portanto, é um adversário interessante, viu, Valtencir? Sem dúvida. Às 18 horas, os dois venceram nas duas partidas que já fizeram, ou seja, como no vôlei não tem empate, Vieira. Hoje cai um dos invictos, não tem jeito. É verdade, não tem empate, né, Valtencir? Que curioso. No vôlei não tem empate. Hoje cai um dos invictos, não tem jeito. Valtencir Vicente, um grande abraço pra você, ótimo final de semana. Segunda-feira você tá de volta. Pra você também, Vieira Júnior, ficarei de plantão aqui no jogandojuntos.com.br. Bom final de semana
a todos e até segunda-feira, então. Valeu, este é o Valtencir Vicente, o mais completo repórter do nosso Vale do Paraíba, do Brasil e do mundo, atualizando as informações do esporte bretão e da nossa região. Em nome de Padaria Flor de P, Central das Antenas, Nova Tintas Impermeabilizantes, Milclean, Vinac Consórcios, parecia Turf. Eu me despeço de você. Grande abraço, ouvinte, bom final de semana. Vem aí o repórter CBN. De minha parte, grande abraço, até segunda, tchau, tchau. Repórter CBN.